Olá pessoal, tudo bom? Leslie aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre essa rodada de Wild Card que aconteceu agora nesse final de semana, tá? Vou falar um pouquinho de cada um dos jogos e vou separar por conferência para facilitar o que a gente tem para conversar, e depois eu vou falar quais implicações para o divisional, tá? Tem algumas implicações importantes ali, principalmente na NFC. Vamos começar pela AFC, onde a gente não teve zebra no Wild Card, quer dizer, suposta zebra. O primeiro jogo foi Cleveland versus Houston, em Houston, e todo mundo, inclusive o que vos fala, achava que o Cleveland tinha uma grande possibilidade de ganhar essa partida, porque era um time mais experiente, um time que veio mais de jogadores novos, tem um técnico extremamente inteligente que soube usar isso aí, juntar aquelas peças e ganhou o jogo com facilidade. Verdade seja dita, o Joe Flacco, ele, embora seja muito experiente, ele já estava lançando as interceptações. Mas assim como nós vamos falar do Josh Allen um pouquinho mais à frente, ele não lançou interceptação dessa vez, mas é uma característica que o Josh Allen lança as interceptações, mas as interceptações não fazem grandes problemas no seu resultado de jogo. Tipo assim, o adversário não consegue capitalizar esses problemas com as interceptações, ou seja, não faz grandes diferenças a presença ou não das interceptações do Josh Allen. Enfim, mas com o Joe Flacco isso aconteceu e Houston ganhou com facilidade. Miami versus Kansas City. Veja bem, o ataque de Kansas não foi maravilhoso, continua não sendo maravilhoso, muitos drops. Travis Kelce não é o mesmo dos últimos anos, ele não está bem, não está na mesma posição, mas Miami teve muitos problemas, não só pelo frio, tá? O frio é óbvio, é um problema muito importante para Miami. Miami não joga no frio, Tua é péssimo no frio e não adianta. Mas é NFL, é Miami. Cara, você vai ter que jogar no frio. Pega o número de times que jogam no frio é muito grande, então você precisa jogar no frio, não tem isso. E Kansas City usou isso a seu favor, além de uma defesa muito forte. Miami, além do problema defensivo, não conseguiu pressionar o Mahomes, e Mahomes sem pressão, acabou o jogo, você não vai ganhar de jeito nenhum. E uma coisa que pesou muito contra Miami foi a profundidade de elenco. Teve muito poucos substitutos. Os 4 principais jogadores em sacks do Miami estavam machucados, só para vocês terem uma ideia, ou seja, muitos reservas, e não teve nenhuma condição de jogar contra o Kansas City. Pittsburgh versus Bills, Buffalo Bills. Pittsburgh tem um problema na posição de QB. O time é muito bem montado, um time muito regular, muito bom para a temporada regular, mas para os playoffs não dá, tá? Foi provado isso. Buffalo jogou muito melhor, jogou na neve, jogou em casa. Pittsburgh também tem neve, então não é uma desculpa, como eu falei, mas não teve jeito. Vamos ter agora Houston versus Baltimore e Kansas City versus Buffalo em Buffalo. Acho que vai ser o melhor jogo da rodada. Contra Baltimore, o que a gente tem que falar contra Baltimore? Nada a se falar contra Baltimore. Acho que Baltimore não deve passar por dificuldade contra Houston, mas não pode subestimar. Houston não é um time bobo. Se vacilar, vai perder o jogo. Então, agora falando da NFC, uma das coisas que aconteceu, justamente, eu acabei de falar sobre o Baltimore não pode subestimar Houston, é Green Bay. Green Bay foi subestimado claramente pelos Cowboys. Eu não acompanho os Cowboys, você sabe, com os insiders, mas a gente percebe durante o jogo assim, o Cowboys acha que vai ganhar quando quiser. Isso é playoff, gente. Os times não chegam a topo dos playoffs, não. Isso é NFL. Atletas de elite, times de elite, ninguém chega a toa nos playoffs. Subestimou e achou que pudesse ganhar a hora que quisesse. E aí o Dak Prescott começou a lançar umas bolas contestadas. Ele ainda tinha chance de voltar no jogo, estava 20-0, lançou uma pick six, 6 pontos para Green Bay. Ali praticamente matou o jogo. 27-0 não volta, muito difícil, tá? Muito difícil. Só tinha um cara que voltou 28-3, vocês sabem que já se aposentou, enfim. Não tinha como voltar. Se ele fizesse ali, estaria 20-7. E aí ele fez um field goal no segundo tempo, estaria 20-10. Teria condições de ganhar o jogo ainda, com 2 quartos, né? Ou 1 quarto e meio faltando.
Mas subestimou o Green Bay, sucumbiu e o Dallas tomaram essa patada ali. Todo mundo agora está na berlinda, inclusive o Mike McCarthy, que eu acho que não deveria ser mandado embora não, sinceramente. Ele vai acabar pagando a conta, mas assim, muitas das coisas foram erro de leitura do próprio deck, então é um pouco complicado. E o deck agora vai ter 59 milhões de dólares garantidos na próxima temporada, isso mesmo. Vamos ver o que vai acontecer com os Cowboys. Mas eles subestimaram. Vamos falar aqui do confronto contra o São Francisco daqui a pouco. Rams versus Detroit. Detroit mostrou a que veio. Tá? A primeira vitória desde a temporada 91-92. Primeira vitória de playoffs. Detroit renasceu. Era o favorito para ganhar a divisão. Ganhou a divisão. Agora, comete alguns erros. Dan Campbell dessa vez não errou. Poderia ter ganho com mais facilidade, poderia, mas também poderia ter perdido. Então foi um jogo muito bom, muito resiliente, um jogo muito bom para o Jared Goff. O Goff ganhou do seu ex-time, onde ele foi trocado, porque acharam que ele não era o suficiente. Deu até certo, viu, gente? Deu até certo por quê? Porque se o Matthew Stafford foi para lá e ganhou o Super Bowl, foi bom para o Rams, mas para o Detroit renasceu também. Ele jogou muito bem. Poderia ter jogado melhor, claro, como sempre, mas Detroit mostrou a que veio e mostrou que não vai ser fácil. Para você ganhar Detroit, você tem que jogar muito. Tá? Mais ou menos você não ganha, não. Tem que jogar muito. E o último jogo, Filadélfia contra o Tampa Bay. Filadélfia, eu fiz um vídeo no início da temporada e eu falei claramente, olha, Filadélfia tem uma coisa que a gente precisa ficar de olho. Porque só um time na NFC perdeu o Super Bowl e voltou à final de conferência. São Francisco 49ers, 2012 e 2013. Só na história da NFC. Então, assim, ele teria que provar muita coisa. A impressão que eu tenho é a mesma que o Paulo Antunes teve, se você for assistir o vídeo dele, que Filadélfia é um time que envelheceu. Ou seja, começou muito bem a temporada, 10-1, todo mundo achou que ia, lavado, não foi. E parece que cansou o time. Não tinha peça de reposição, sem contar a defesa péssima do Matt Patricia. Matt Patricia não é um bom coordenador defensivo, talvez já tenha sido, mas não é mais. Então, assim, defesa muito ruim, tomou muitas bolas do Baker, é muito complicado, tá? Não vejo isso como uma solução boa, não. Bom, grandes problemas ali em Filadélfia e vai ter que fazer uma remodelação. Jason Kelce se aposentou, então uma brilhante carreira, melhor center da NFL atualmente. Filadélfia tem um problema. Também não acho que o Sirianni deveria ser mandado embora, tá? Ele fez 2 campanhas positivas, mais de 10 vitórias por temporada, levou o Super Bowl. Eu acho que ele não deveria ser mandado embora, não. O pessoal achando na cabeça, ele deve ficar também. O Mike McCarthy em Dallas eu acho que não fica, tá? E o Tampa Bay jogou muito bem, o Baker jogou muito bem, embora as chamadas ofensivas elas não foram muito boas. Quem assistiu o jogo, se você for assistir os melhores momentos, não sei se tem tudo, tinha um momento em que estava uma posse o jogo e em torno de 40, 45 jardas do campo ofensivo, o Tampa estava no ataque, terceira para 6, terceira para 7, terceira para 8, sec. Então, assim, as chamadas não foram boas, a proposta não foi boa. Acabou que o Tampa ganhou com méritos, tá? Agora, a última bola o touchdown de Chris Godwin não pode acontecer, né? O Baker nem olhou direito, jogou para cima que era blitz e o Chris Godwin pegou e marcou o touchdown. Ou seja, uma defesa, uma secundária toda bagunçada de Filadélfia. Aquele tipo de bola não, a bola foi pro alto. Tá, assim, ele pegou com uma certa facilidade. O Chris Godwin pegou com essa facilidade. Isso não pode acontecer num jogo de playoff, principalmente. Então, Filadélfia precisa de muitas mudanças ali e isso tende a cair. Como os outros times da NFC East tendem a ter problemas, como o próprio Dallas, que é o atual campeão da divisão, pode ser que a NFC East tenha um grande problema para saber quem vai ser o seu campeão. Pode se tornar a NFC South, como foi esse ano, enfim. E aí, na próxima rodada, nós vamos ter Detroit recebendo Tampa Bay no divisional. Deve ser um jogo bom, tá? Em Detroit. Se o Baker jogar bem, tem chance de ganhar sim. Agora o Detroit não é um time fácil, como eu falei. Vai jogar bem, vai partir para cima, extremamente agressivo. E eu acho que dá Detroit, mas não acho que seja muito
como é que chama? Não seja lavada não, um jogo apertado, tá? Um jogo bem apertadinho ali, colocaria assim 27-20 para Detroit, tá? Acho que fica um touchdown, mas tudo bem. Acho que é o suficiente, 24-20, mais ou menos ali. Acho que Detroit deve marcar um pouco mais de 20 pontos e deve ceder 20 pontos também, porque a defesa de Detroit às vezes dá um pane e toma uns pontos, como aconteceu contra o Rams, tá? E o outro jogo é São Francisco contra Green Bay. Green Bay, eu não vejo um time que possa efetivamente ganhar de São Francisco nesse jogo, mas ele tem time para ganhar. Eu acho que não ganha, porque São Francisco é um time experiente e viu que Dallas fez, que subestimou o time de Green Bay e acabou perdendo o jogo. Eu acho que isso não vai acontecer com São Francisco. São Francisco deve jogar com força, tem jogadores experientes e tem algumas coisas que falam a favor. Por exemplo, os Cowboys não conseguiram parar o Aaron Jones, o jogo corrido de Green Bay. Que correu para muitas jardas, 130 jardas, se eu não me engano, nem sei o valor exato, mais de 100 jardas. Por que essa marca é importante? Porque tem mais de ano, acho que tem quase 2 anos que São Francisco não cede 100 jardas para um único jogador corrida, que corre para mais de 100 jardas. Ou seja, eles vão ter que fazer um rodízio dos seus running backs, rodízio de jogadas corridas para que eles possam atingir essas 100 jardas. A linha defensiva do Dallas parece que não apareceu, só DeMarco Lawrence. São Francisco não vai ser assim não. Eles olharam, inclusive as entrevistas que os insiders colocaram, Fred Warner, Nick Bosa, Arik Armstead voltando, todos eles falando que eles não vão subestimar e que vão partir para cima. Ou seja, a defesa não vai subestimar. E tem muitos jogadores experientes que não vão subestimar e vão jogar com afinco. Então, observando os erros dos Cowboys, eu acho que São Francisco vai jogar ali. Vamos colocar aqui os jogadores. Na linha ofensiva, Trent Williams, Joe Feliciano, que tem jogado muito bem ali como guarda, eu acho que ele vai ser o titular. Então são jogadores que seguram ali, opa, calma aí, vamos lá com calma no ataque ainda. Kyle Juszczyk, Christian McCaffrey. Kyle Juszczyk, quem não sabe, no ano passado, quando o jogo contra Dallas, em que o Brock calou, tinha que jogar contra Dallas, uma defesa que estava muito melhor do que esse ano, ele foi o cara que chegou, vamos acalmar, jogada por jogada, e foi conversando lá no ouvido do Brock e acabou ganhando aquele jogo apertado ali. Ou seja, paciência. Então tem jogadores que fazem isso. Kyle Juszczyk, Christian McCaffrey não quer saber se o jogo é amistoso ou é playoff, ele não quer saber, ele vai jogar igual. Então é uma coisa a favor. A mesma coisa George Kittle quer ganhar esse jogo. Ou seja, no ataque eles não vão subestimar. Na defesa você tem o Arik Armstead, que eu já falei, Fred Warner, que eu já falei, Dre Greenlaw, excelente também jogadores. Os dois linebackers de São Francisco são melhores que os linebackers de Dallas. Ou seja, aquela coisa de ter um jogador aberto, como teve ali o tempo todo o Green Bay, não deverá acontecer com tanta facilidade como foi com o Dallas, que tem sempre alguém aberto. A secundária de São Francisco, Jair Brown deve voltar. Tayshaun Gibson é um jogador que eu gosto muito, Tayshaun Gibson. Por quê? Porque é um jogador que ele é muito sólido, ele é sempre assim, nota 8. Dificilmente ele sai de 8, mas também ele não fica com 7, 8. Ou seja, é um jogador muito sólido para aquela defesa. Ward, cornerback muito bom, tá? Você tem cornerback muito bom, 2 safeties bons, embora um seja calor, mas 2 safeties são bons, e os outros 2 cornerbacks têm jogado muito bem, Deommodore Lenoir e o Ambry Thomas, que renasceu das cinzas. Todos eles vão jogar. Dificilmente você vai ter um jogador machucado ali em São Francisco, está quase todo mundo ali para jogar. Então deve começar meio truncado o jogo. Acredito que Green Bay deva ser agressivo no início para tentar matar o jogo e instabilizar o ataque de São Francisco, para que cometa erros como aconteceu com os Cowboys. Mas se São Francisco começar com a bola e fizer logo um touchdown e começar a segurar um pouco ali a defesa, o ímpeto de Green Bay, o jogo poderá ser até relativamente mais tranquilo para São Francisco. Tá bom? Vamos ver como é que é o jogo. Eu votaria 30-14 para São Francisco nesse jogo, mais ou menos. Eu acho que São Francisco vai deslanchar. A outra coisa também que é interessante é o seguinte: os jogadores, mas tá em ascensão. Sim, vamos ver nessa temporada como foi São Francisco com os times em ascensão. Jogou na semana 5 contra Dallas. O melhor time lá, bateu Dallas, botou ali, Dallas começou a cair depois que voltou a subir. Voltou do bye, jogou contra o Jaguars, que era o time mais quente da liga naquele momento, bateu o Jaguars fora de casa. Depois
Teve também Filadélfia. Bateu o Filadélfia. Tava 10-1. Foi o São Francisco que fez o 10-2. E o único que não foi assim foi o Baltimore. Então, assim, São Francisco não subestima esses times, não. O time tá quente, São Francisco vai lá e joga duro. Claro, 2 times de elite, times muito fortes. Se São Francisco subestimar, vai perder o jogo. Mas, ao que tudo parece, não vai subestimar. E aí, o time de São Francisco é igualmente talentoso, talvez mais talentoso que o time de Green Bay, e o time mais experiente. Então, acredito que deva ganhar, joga em casa e deva ganhar do Green Bay, mas não vai ser um jogo fácil, tá? O placar pode até se alargar um pouco, mas é aquele placar que ele é mais elástico, mas ele não diz mais ou menos o que aconteceu no jogo, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.